cada vez mais a gente vê aí pelas ruas muitos fast foods, que é uma comida muito prática, tá ali, né? É fácil pra gente e cada vez mais a gente consome, muitas pessoas consomem, mas o que acontece? O consumo destes fast foods pode acarretar em refluxo. Imagina, ninguém merece isso, né, doutora? Tudo bem? Tudo Seja jóia. bem-vinda, doutora Aline Kusumoto, mais uma vez aqui no programa. Ela que é cirurgiã do aparelho digestivo. Agora, esse é um dado que realmente assusta, né? Porque o consumo, eu estava lendo, e o consumo de fast food aumentou muito. Consequentemente, o consumo de comida como arroz, feijão, uma comida mais saudável, baixou bastante também, né? É verdade. Muito obrigada pelo convite, mas Eu que vai agradeço, estar aqui falando desse assunto que é tão rotineiro na nossa realidade, Tá. né? Os fast foods, na verdade, são comidas que foram feitas para fisgar a gente, né? São alimentos que são ricos em produtos refinados, tem alto teor de açúcar, alto teor de gordura trans e gorduras saturadas, que são gorduras ruins para o nosso organismo, além de ter realçadores de sabor, ser ricos em sódio. Então, todo esse conjunto ele causa um efeito no nosso organismo, que é um efeito de recompensa. Então, toda vez que você se alimenta, o teu organismo ele te recompensa te dando dopamina, que é um neurotransmissor responsável pela euforia, responsável pelo prazer. Tá? Esses alimentos, quando você ingere ele, você tem uma alta demanda dessa dopamina. Então, ele é meio que viciante mesmo. E o que acontece quando a gente come um fast food? Primeiro, você tem aquela sensação de euforia, de prazer, de estar comendo. Na sequência, você tem um pico de glicemia. Então, te dá uma sensação mesmo de prazer, de saciedade. Depois, você tem um pico de pressão, porque tem muito sódio. Na sequência, você quer comer de novo, porque é um ciclo viciante. Esse shot de carboidrato, de glicose que a gente tem ali, ele acaba estimulando essa dopamina. Então, a gente tem estudos que até comparam os fast foods com drogas, por conta desse efeito de você experimenta um pouco, dá o tempo dele fazer o seu efeito ali e você querer mais. Então, vicia. Então, a gente pode dizer que vicia. Além disso, o fast food ele está relacionado com aumento das doenças cardiovasculares, com obesidade, com desregularização de glicemia, hipertensão e até mesmo depressão, além dos problemas gastrointestinais, né? Desde diarreia, especialmente refluxo. Né? Que é o que a gente vai falar aqui hoje sobre o refluxo. E junto com o lanche, porque a gente não come só o pão, né? Só o lanche, o pãozinho. A gente tem junto ali o refrigerante, a gente tem a batata frita, que também tem tudo isso que você falou, né? Sim. E mais. E você tem, de repente, depois a sobremesa também. Sim. Então, assim, são alimentos que têm uma pesado, alta né? carga calórica. Porém, o valor nutricional desses alimentos são muito baixos. E você não tem tudo que você precisaria ter numa alimentação, para você ter uma alimentação equilibrada. Então, né? A gente tem aquela sensação de um estufamento na hora, por conta de tudo isso que você falou que tem, né, nesses ingredientes. E aí você estufa, achou que tá nutrido, mas você não tá nutrido. Então, logo depois, você pode até começar a sentir mais fome. Exatamente. Porque, e você né? vai querer aquilo, justamente por esse sistema de recompensa que você tem. Ai, gente, olha que coisa. Né? Então, assim, é uma vez, né? Uma vez que você experimenta, você vai querer mais e mais e mais, por isso tem que ter sempre equilíbrio. Agora, a gente vai falar justamente do refluxo que pode causar. E aí, tem aquelas pessoas que quando comem, ela sente aquele refluxo momentâneo, somente naquele dia. Mas, se ela continua todos os dias consumindo esse tipo de alimento, esse refluxo vai aumentando cada vez mais e ele pode ficar crônico, então? Na verdade, todos esses alimentos, tanto a gordura quanto os carboidratos, eles relaxam uma válvula que a gente tem no organismo. O videozinho vai passar agora? Vamos passar o videozinho? Tem o videozinho, ó, tá na tela. Já mostrar e explicar de uma forma mais... Ah lá. Então, a digestão começa na boca. O alimento ali na boca começa a ser digerido a partir da mastigação. E aí, quando o alimento ele começa a descer pelo esôfago, a gente relaxa essa válvula aí, ó. Entre o esôfago e o estômago vai ter uma válvulazinha, que é um esfíncter que a gente tem ali. Essa válvula relaxa para o alimento entrar no estômago e ela fecha, porque o esôfago não foi feito para conduzir ácido. E dentro do estômago tem o ácido. Esses alimentos, eles causam um relaxamento dessa válvula. Então, eles permitem com que o ácido do estômago retorne para o esôfago, causando os sintomas de refluxo, né? Então, queimação, os arrotos,
às vezes o empachamento, gases. E além disso, eles também podem causar outros distúrbios intestinais, né? Gastrointestinais, como diarreia, por causa do nível elevado de lipídio, de gordura também. Tá. Então, esses alimentos, para quem tem refluxo, são péssimos. E se você ainda come um alimento desse, rico em gordura, rico em carboidrato, e ainda toma um refrigerante, que além de tudo, além de ter corante, ter cafeína, ainda tem gás, exatamente. isso é um combo refluxo mesmo. Então, não é indicado para quem tem refluxo. E os pacientes, quando for fazer o uso desse tipo de alimentação, tentar ponderar, né? Ou comer o lanche, ou evitar tomar o lanche e o refrigerante, porque, de fato, vai ficar empachado. A digestão desses alimentos no organismo é mais lenta, então esse alimento ele fica dentro do estômago ali, fermentando, cozinhando, e enquanto isso o ácido do estômago está voltando para o esôfago e a sensação de mal-estar ela é intensa. De repente, se a pessoa está com vontade realmente de comer um hambúrguer, enfim, uma batata frita, seria interessante também fazer uma troca para uma receita caseira. Aí seria mais saudável, de repente? Seria um pouco mais saudável. Tá. Seria uma opção. Mas, na verdade, eu acho que assim, tudo tem que ter um equilíbrio, né? Eu costumo falar para meus pacientes, eu não vou te proibir de comer isso, mas eu vou te conscientizar. Então, a partir do momento que a gente conscientiza o paciente de que isso vai fazer mal e tudo, ele está me procurando justamente por efeitos problema daquilo que está ingerindo, então você conscientiza o paciente. Então, uma vez na semana, né, eventualmente. Mas se o paciente já está numa crise de refluxo, aí é melhor não evitar, comer. Exatamente. Interromper mesmo Exatamente. esse tipo de alimento. Exatamente. Até ficar normal. Até estabilizar. Não existe cura para o refluxo. Existe tratamento. E não existe tratamento de refluxo sem pensar em reeducação alimentar, tá? Então, existe até cirurgia para refluxo hoje em dia, tá? Que a gente faz uma válvula anti-refluxo ali, deixa aquela região um pouco mais apertadinha para evitar que o ácido do estômago retorne para o esôfago. Mas, de qualquer forma, se você faz a cirurgia e você mantém os maus hábitos, esse refluxo pode voltar e provavelmente voltará. Tá? Então, mesmo depois da cirurgia. Mesmo depois da cirurgia. Então, é fundamental que, se você tem refluxo, tem que ter uma reeducação alimentar. Agora, os sintomas do refluxo, você falou alguns, mas, por exemplo, se a pessoa tem muita tosse, pode ser também um sintoma do refluxo? Pode, especialmente tosse seca, são tosses que geralmente estão associados acontecem após a alimentação, mas tem pacientes que têm um escape de ácido do estômago para o esôfago tão alto que às vezes ele sente o refluxo bem aqui mesmo, forma pigarro, tem paciente que tem rouquidão, tem paciente que chega até a fazer broncoaspiração. O ácido do estômago acaba retornando para o pulmão e causando até pneumonia por conta de aspiração de restos alimentares ou mesmo do ácido. Então, assim, é uma patologia comum, cada vez mais presente na sociedade, especialmente por quê? Por conta da obesidade, do sobrepeso e especialmente por conta da alimentação, da má alimentação que a gente não faz mais, que nem você falou. Aquela coisa da vovó, né, de pegar... A comida de verdade, exatamente, de casa, né? Exatamente. E assim, por exemplo, quando esse problema já está... Por exemplo, eu comi uma vez, tive refluxo. Comi outra vez, tive de novo. Em que momento eu tenho que procurar um médico? Porque pode acontecer um refluxo ali somente naquele momento. Sim. E depois ele passa, ok, vida que segue. Mas e se ele não passa? Em que momento eu preciso procurar um médico? Existe o refluxo que é fisiológico, então você pegou, por exemplo, comeu um combo desses de fast food, é natural que você pode ter algum sintoma de refluxo, porque você deu uma sobrecarga desses alimentos. Agora, a partir do momento que você começa a ter esses sintomas, fazendo ingesta ou não de fast food, aí é a hora que a gente tem que chamar a atenção. Né? Assim, tem pacientes meus que falam, nossa, doutora, mas assim, eu tô com uma dieta maravilhosa, comendo bonitinho, e mesmo assim eu tenho um sintoma. Então a gente tem que ver o quê? Esse paciente, ele tá com sobrepeso? Realmente aquilo que ele tá comendo, ele tá mastigando de forma adequada? Esse paciente tem sobrepeso? Ou esse paciente realmente tem uma alteração da anatomia ali? Tá tudo meio frouxo, a gente precisa apertar. E aí é o paciente que se beneficia com a cirurgia, no caso. Tá, e no caso da cirurgia, é certeza que depois da cirurgia eu não vou ter mais refluxo? Não, né? A gente consegue falar que você vai
Muito provavelmente vai diminuir muito as doses de protetor gástrico que usa, né? Mas, se o paciente mantém os maus hábitos, o refluxo ele pode acontecer. Porque a cirurgia, ela é basicamente, você dá pontos em regiões que estão frouxas. Então, você não tira um pedaço do estômago, você não põe uma tela naquela região. Então, é como se fossem válvulas feitas com o próprio estômago e com o esôfago ali. Então, se você força esse ponto pode romper, esse ponto pode afrouxar. Essa válvula que a gente faz, ela pode mudar, ela pode rodar e isso pode favorecer o refluxo. Então, não tem como eu falar que é para sempre. Eu vou te operar e você nunca mais vai ter refluxo. Na verdade, vai depender muito do seu pós-operatório, de como você vai tocar a vida depois da cirurgia. E o pós-operatório também, ele é bem rígido, assim, em termos de alimentação, né? As primeiras 2, 3 semanas são sim. Tá. Olha, tem perguntinha do público, você já inclusive pode ir mandando lá no @VocêBonitaTV. Tem alguma dúvida, já aproveita que a doutora está aqui. Vamos colocar então na tela. A hipo e a hipercloridria têm relação com o refluxo? Quem sofre com refluxo, seria interessante investigar essa questão? Vamos lá, Renata. O que é hiper ou hipocloridria? A gente produz um ácido dentro do estômago, que é o ácido clorídrico, que se ele estiver em baixa quantidade, você vai ter maior dificuldade de fazer a digestão. Se ele estiver muito acima do que deveria estar, você vai ter uma hipersensibilidade no estômago e aí sim você pode ter os sintomas de refluxo, ou até mesmo exacerbação da gastrite. Então, toda vez que você tem uma sensação de má digestão, seja ela associada à queimação ou uma sensação de empachamento, o ideal é que seja pesquisado. Né? A hiper e a hipocloridria, ela pode estar associada tanto ao uso de medicações, quanto síndromes que podem pegar e acabar estimulando a produção do ácido também. Então é interessante pesquisar sim. E o uso de antiácido, aqueles efervescentes? O antiácido, ele pode causar uma hipocloridria. É mesmo? Então, assim, os antiácidos, o interessante dele é nos casos das pessoas que não têm nenhum problema, exagerou no dia, você até pode fazer uso. Quando isso vira uma constante, porque é muito comum pegar no consultório, olha, doutora, eu não vivo sem uma pastilha efervescente na minha bolsa. Tá. Entendeu? Porque elas que salvam a minha vida, literalmente. Isso é ruim. Então, toda vez que você tem isso em excesso ou está usando muito a medicação em excesso, o ideal é procurar realmente gastro, um cirurgião do aparelho digestivo, um clínico que seja, um médico. Mas procura um médico, tá certo. Mais perguntinha do público, vamos ver quem mandou agora. Quem mandou é a Simone. Simone, um beijo para você, obrigada. Não gosto de fast food, mas estou sofrendo com gastrite crônica, pangastrite e refluxo. O que posso fazer? Simone, não é só o fast food que levam ao quadro de gastrite, de refluxo, né? Existem outros alimentos que também favorecem ao aparecimento do refluxo. Então, o ideal é o quê? Fazer um acompanhamento nutricional e investigar se esse seu refluxo ele está sendo causado por alimentação, por algum problema de digestão ou se você tem alguma anomalia na anatomia, que de repente seria até interessante pensar num caso cirúrgico. Mas para tudo isso precisa de exames para diagnosticar. Tá certo. Agora, precisa comer de 3 em 3 horas? Isso é muito relativo. Hoje em dia, com o jejum intermitente em alta, então, né? quem tem... Porque eu pensei nisso. Quem tem esse problema de refluxo, pode fazer o jejum intermitente? Como é que funciona? Quando você tem a doença controlada com medicação, com alimentação, eu não vejo tanto problema. O problema é quem tem esses problemas gástricos, não procura o especialista e aí fica em jejum muito tempo. Isso não é interessante, porque toda vez que você fica em jejum, que você está acordada, você acaba estimulando a produção de ácido clorídrico. E para quem tem a gastrite, por exemplo, ou algum problema gástrico, esse ácido ele acaba ficando ali sem nada para você pegar e comer, metabolizar. Então, perdão, me perdi. Porque aí seria, então, o caso de comer de 3 em 3 horas. Exatamente. Nesse O ideal caso, seria isso. Tá. Toda vez que você come de 3 em 3 horas, você acaba deixando o seu metabolismo de uma forma acelerada. Tá. Então, você mantém o funcionamento do seu metabolismo. Então, isso é bom tanto para você não, de repente, comer tudo de uma vez só. Porque quando você fica muito tempo em jejum, quando você vai fazer esse de jejum, a tendência é fazer um pratão, querer comer tudo aquilo. Muito. Então, se você come de 3 em 3 horas, você se mantém saciado de uma forma mais constante, você diminui o excesso no exagero de alimentos. E tem vantagem sim. Eu sou muito fã da alimentação de cada 3 horas. Tá certo. Agora, outros alimentos, porque a gente tocou bastante no assunto aqui desses fast food, mas tem outros alimentos que podem prejudicar? Ou, por exemplo, mascar chiclete? Sim. É ruim? É ruim.
Quando você mastiga chiclete, você acaba... O seu organismo ele tá entendendo o quê? Que você tá mastigando, que vai entrar alimento no seu estômago. E não entra. E não entra. Então você aumenta a produção de ácido também. E para quem tem refluxo ou gastrite, isso piora os sintomas. Agora, para quem tá com refluxo, é muito comum também na hora de dormir esses sintomas piorarem. Por que isso acontece? A partir das 8 horas da noite, a gente tem uma maior produção, uma segunda produção desse ácido. Então, é mais comum você ter o aumento dessa produção desse ácido. E o que acontece? Quando você dorme, quando você deita, esse esfíncter que está aqui, ele acaba ficando mais relaxado também. Então, se o paciente acaba comendo e indo dormir, isso favorece, piora o refluxo. E tem pacientes que têm um refluxo tão exacerbado que mesmo deitando na posição normal, eles têm tosse ou acordam com pigarro no outro dia. Muitas vezes está relacionada a essa hipotonia dessa válvula que a gente tem aqui. Então, esses pacientes também têm que ligar uma chavinha, prestar atenção para ver se esse paciente não tem uma indicação de cirurgia. Eu tenho pacientes meus que chegam no consultório e falam, doutor, eu estou dormindo sentado. Porque se ele deita, o ácido volta direto pro... Quando consegue dormir, né? Porque às vezes nem consegue dormir. A qualidade de vida de quem tem refluxo, ela é bem comprometida. Vamos mais uma perguntinha então do público? Vamos ver quem mandou agora. Um beijo para você, Cris. Refluxo e gastrite podem deixar a barriga inchada? Na verdade, a barriga não, né? Tem umas pessoas que falam em estômago mais alto, né? Então, quando você tem a gastrite, alguns pacientes têm essa sensação de empachamento, mas não é geral. Quando a gente fala em abdômen distendido, eu vou pensar muito mais em intolerâncias alimentares, excessos, seja de carboidrato, ou até mesmo de leguminosas, paciente que faz uso aí de feijão, grão de bico, lentilha. Apesar de ser saudáveis, são alimentos que aumentam a produção de gases. Então, eu vou pensar muito mais na questão alimentar do que propriamente na gastrite e no refluxo. Tá, do que está comendo, né? Exatamente. Tem, por exemplo, brócolis, né? Repolho, né? Que fermentam mais. Muito. O próprio alho, a cebola são alimentos que fermentam mais do que... Então, assim, pode estar relacionado a isso também. Não necessariamente a gastrite. Mais uma perguntinha. Vamos ver quem mandou agora? Um beijo para você, Kátia, obrigada pela pergunta. Refluxo provoca crise de soluços? Boa essa pergunta, excelente. Pode provocar sim, tá? A gente tem um nervinho aqui que ele está exatamente relacionado com... É um reflexo que a gente tem quando ele é estimulado, é o refluxo. Então, é o soluço, Soluço. Então, pode estar associado, sim. Que interessante, porque tem dia que eu acordo, menina, com soluço o dia inteiro, não sei o que acontece. Arrasta pra cima e vem pro meu consultório. Adoro, eu vou. Ó, agora eu quero que você vá lá no Instagram da doutora, porque se ficou alguma dúvida, você pode conversar diretamente com ela também. Igual eu fiquei aqui, ó, com o meu soluço, ó, já vou conversar com ela. É no @doutora Aline Kusumoto, @DRA, né, de doutora, Aline Kusumoto. O Kusumoto é com a letra K. Facinho, vai lá, conversa com ela e eu só tenho que te agradecer, Aline Kusumoto, cirurgiã do aparelho digestivo, sempre vindo aqui no programa, esclarecendo tantas coisas que a gente precisa, né? Sempre informação é muito necessário aqui. Muito obrigada, mandar um beijo pra minha avó Lourdes, que fez aniversário ontem, 78. Mesmo? Maravilhosa! Quantos anos? 78. 78 anos, um beijo, dona Lourdes, muita luz, muita saúde, tudo de melhor pra você. Obrigada. Parabéns, obrigada.